A você que nos assiste, um bom dia, uma boa noite. Não sei qual horário que você está nos ouvindo e nos assistindo, mas que a presença do Senhor esteja com você. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema da volta do Senhor. Como que isso é importante nos nossos dias hoje, porque dentro da palavra de Deus, na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, né? Nós vamos encontrar algo muito semelhante ao que nós estamos vivendo esse dia e que foi profetizado na palavra de Deus. E talvez vocês perguntam assim, mas por que sempre esse mesmo tema, a volta de Jesus? Porque é isso que está para acontecer. E é assim que nós precisamos aprender a palavra de Deus para nós ficarmos livres do que virá pela frente. E muitas vezes eu pergunto, você está preparado para o que vai vir? Porque se você não estiver preparado, você querendo ou não, vai vir. E a vontade do Senhor Deus é que todos se salvem, como foi nos dias de Noé. A vontade de Deus era que todos se salvassem. E Deus deu longos 120 anos para que toda aquela geração se arrependesse. E quantos anos o Senhor tem dado para mim, para você e para toda essa geração, para que nós também nos arrependemos do nosso pecado? O certo é que Jesus vai voltar. E não vai ser tão simples como as pessoas têm pregado. Então nós vamos aqui, eu gostaria de pedir você para acompanhar na sua Bíblia, na carta de Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 1, tá? E no versículo 1 em diante nós vamos fazer a leitura. E eu gostaria que você estivesse atento. Vamos orar? Grande Deus e amado Pai, que o Senhor seja agora nosso mestre, nosso guia, nosso orientador, nosso professor. E que teu Espírito Santo nos conduza a nossa mente com sabedoria e nos leve a tua palavra para aprender e entender, Senhor, e colocar em prática na nossa vida em nome de Jesus. Amém. Então, juntos, nós vamos fazer a leitura. Acompanhe na sua Bíblia. No capítulo 3 da segunda epístola de Pedro diz assim, esclarecimento sobre a vinda do Senhor. Esta é a minha segunda carta a vocês, queridos irmãos, e em ambas eu tenho procurado relembrar-lhes fatos que vocês já conhecem, fatos que aprenderam dos santos profetas e de nós, os apóstolos, que lhes falamos as palavras do nosso Senhor e Salvador. Então Pedro está relatando aqui que já é a segunda vez que ele vai falar desse tema. E com muita propriedade, porque era algo que ele presenciou, que ele viu e que ele ouviu do próprio mestre. E ele estava reportando agora tudo aquilo que ele tinha visto e ouvido para que todos nós hoje, não só naquela época, mas hoje, pudéssemos participar deste dia glorioso que está chegando para aqueles que serão salvos, mas grande e terrível dia para aqueles que se perderão. E ele continua. Em primeiro lugar, eu desejo lembrar-lhes que nos últimos dias haverá escarnecedores que farão todo o mal que eles mesmos puderem imaginar e se rirão da verdade. Esta será a sua maneira de argumentar. Jesus prometeu voltar, não foi? Então onde é que está ele? Ele não virá nunca. Ora, até onde qualquer um de nós pode lembrar, tudo tem permanecido exatamente como desde o princípio da criação. Eles esquecem deliberadamente este fato. Deus, há muito tempo, fez os céus pela palavra das suas ordens, usou as águas para formar a terra e cercá-las, e pela água Deus destruiu o mundo com um poderoso dilúvio. E Deus ordenou que a terra e os céus fossem reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, quando todos os homens ímpios perecerão. Mas não se esqueçam disso, queridos amigos. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele não está sendo vagaroso com a sua volta prometida, embora muitas vezes pareça assim, mas ele está esperando com paciência, porque ele não quer que ninguém pereça e está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. O dia do Senhor virá com toda a certeza, tão inesperadamente como um ladrão. Então os céus desaparecerão como um terrível estrondo, e os corpos celestes serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo quanto está nela serão queimados. E assim, já que tudo ao nosso redor se desfará, que vidas santas e piedosas nós devemos viver? Vocês devem guardar ansiosamente aquele dia e apressá-lo.
o dia em que os céus serão destruídos pelo fogo e os elementos se derreterão e desaparecerão em chamas. Nós, porém, estamos aguardando ansiosamente a promessa divina de novos céus e nova terra, depois disso tudo, aonde habita justiça. Paulo está dizendo aqui na sua carta que ele já era a segunda vez que ele estava reportando tudo isso e que ele estava falando com autoridade daquilo que Deus havia lhe dado. E hoje nos nossos dias não é diferente, né? Quantas pessoas que estão zombando, criticando no nome de Deus, quando você vai pregar a palavra de Deus, quantas pessoas até riem, quantas pessoas dizem para você assim, mas desde quando eu nasci, eu estou ouvindo essa mensagem e isso nunca aconteceu. Jesus não vai voltar não, e ri, e zombam, e outros até acreditam que Jesus vai voltar, mas não estão vivendo para a eternidade, não estão vivendo como seres que serão salvos para toda a eternidade, não estão vivendo como pessoas salvas que aceitaram o sacrifício de Jesus e que agora querem viver como pessoas salvas. Sabe, esse mundo nosso é muito lindo, é sim, é muito perfeito ainda, tem muitas coisas muito maravilhosas na natureza. Mas eu não sei se vocês prestaram atenção, o nosso mundo está caótico. As pessoas estão assim, desenfreadas por conquistas, por prazeres, né, por uma vida plena, por uma vida satisfeita, por uma vida que eles possam gozar de plena liberdade, de aproveitar tudo que tem. E eu pergunto para você, é isso que você está vendo? Seja sincero, olha ao nosso redor. É isso mesmo que você está vendo? Um mundo livre, pessoas felizes, pessoas que estão se deleitando com os prazeres dessa vida? Pelo contrário, cada dia mais nós estamos vendo um mundo que está obscurecido pela maldade, pelo pecado, pela ruína, pela depressão. As pessoas estão tirando sua própria vida porque elas não têm mais esperança. E olha, eu digo mais, é muito triste afirmar, mas essas pessoas que não têm esperança e que não querem se aprofundar na palavra de Deus, que não querem conhecer o amor de Deus, infelizmente elas estão vivendo uma vida de perdidas, uma vida de perdição. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus é fiel, ela se cumpre ao pé da letra. Alguns anos atrás, quando eu assistíamos filmes de ficção científica. O que a gente achava? Nossa, isso é tão irreal, isso nunca vai acontecer. Não mesmo? Olha ao seu redor. O que você está vendo? Hoje, antigamente a gente falava de máquinas operando no lugar do ser humano. A gente achava uma realidade tão irreal. Mas hoje o que nós estamos vendo? Cada dia mais robôs aperfeiçoados, não só para tomar o lugar dos trabalhadores, mas até mesmo para tomar o nosso lugar, mulheres, nosso lugar, crianças e bebês, o seu lugar, homem. Sabe, é esse o mundo que você quer? Um mundo de faz de conta, um mundo de máquinas? Um mundo onde o ser humano agora vai deixar que as máquinas dominem, que as máquinas operem? E o que você espera quando todas as máquinas estiverem operando no seu lugar, na sua profissão? Ou você acha que não vai chegar até você? Eu quero dizer para você com toda sinceridade, talvez não chegue mesmo até você, sabe por quê? Porque Jesus já está voltando. O mundo está com seus dias contados. E você pode crer nisso. A palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus é real. E aqui nessa carta de Pedro ele relata, os céus, a terra, tudo vão se desfazer com o fogo. Não vai existir mais nada. E aí, que pessoas convencermos? Você quer continuar nessa vida sua? Nessa vida monótona? Ou nessa vida... Ah, eu sou uma pessoa boa, eu não faço nada de ruim. Você acha mesmo? Você acha mesmo que isso é suficiente? O que é suficiente para você é você aceitar o convite de Cristo, é você se entregar a Jesus e viver na presença dele como pessoa separada, como pessoas que não têm mais alegria no pecado, como pessoas que se entristecem ao seu redor ao olhar como que as pessoas estão cada dia mais se aprofundando no mundo de trevas, de solidão, de desespero, de angústia, de depravação, de imoralidade. E você precisa se entristecer com isso. Ah, mas como assim eu preciso me entristecer com isso? Quando o Espírito Santo habita na nossa vida, a palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em mim, quando Cristo vive em você, você não sente mais o prazer deste mundo de pecado, mas você sente a alegria do mundo por vir,
da nova terra, do novo céus, que o Senhor Deus prometeu e Ele vai cumprir a sua promessa. E eu queria te chamar a atenção para esta parte da palavra de Deus. Leia aí na sua casa, medite em oração. Peça ao Senhor força para vencer as suas concupiscências. Eu também tenho pecados a vencer, eu tenho dificuldades a vencer, tenho muitas, mas nós precisamos lutar contra elas e não a favor delas. Não é achar que, eu vou viver esse mundo aqui mesmo e pronto e acabou. Você vai se arrepender amargamente. A palavra de Deus disse assim que por mais que as pessoas digam assim, nossa, mas quanto tempo tem que você está pregando essa palavra e Jesus nunca voltou? Mas a Bíblia diz que ele virá como um ladrão. Por que como um ladrão? Porque as pessoas não vão estar esperando. Nós não, nós vamos estar esperando. Em nome de Jesus, você vai estar esperando. Mas aqueles que não querem se preparar, eles não vão estar esperando. Eles vão estar vivendo, curtindo a sua vida de pecado. Mas no momento que eles menos esperar, Jesus aparecerá no céu. E infelizmente, toda a chance, toda a oportunidade que o Senhor deu, ele não terá mais. Então, neste momento, a nossa leitura fica aqui para você, meu amigo. Entregue-se ao Senhor Jesus. Deixa Ele fazer morada no seu coração. Deixa Ele fazer mudanças na sua vida, transformar as nossas vidas. Ore por isso. Eu também estou nessa luta, igual você. Porque eu também quero ser transformada por Jesus. E a partir de então, o Espírito Santo vai morar na nossa vida e vai fazer aquilo que é impossível ao ser humano fazer, mas que é possível a Deus. E lembre-se de uma coisa, os dias do Senhor não são como o nosso. Nós contamos 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos, 6.000 anos de pecado, mas o Senhor Deus não conta assim. Então não é há 6.000 anos o Senhor prometeu que vai voltar e ele não voltou. Você não sabe, a Bíblia diz que para o Senhor 1.000 anos é como se fosse um dia. Então, se nós formos olhar 6.000 anos de pecado, é como se fosse 6 dias. E aí, é muito tempo para Deus? Pense nisso. E que Deus te abençoe. E você que ouve os nossos vídeos, que assiste, os nossos vídeos, eu queria te pedir que você se inscrevesse no nosso canal. Se você gosta do nosso canal, se você acha que o nosso canal é um canal bom, que está trazendo paz, que está trazendo esperança e a verdade, se inscreva. Não só ouça, não só assista, mas se inscreva. Ajude para que o nosso canal cresça e leve e transmite a palavra do Senhor. E deixa aí o seu joinha, curte, comente, compartilhe com seus amigos. Que o Senhor Deus te abençoe e que nos dê um bom dia e um excelente resto de semana na presença do nosso Deus.